Manifesto Comunista, Karl Marx e Friedrich Engels, Editorial Boitempo, edição 2010. O Manifesto Comunista, qual sua relevância hoje? Por James Petras, páginas 239 a 254, e uma nota sobre os autores na página 255. Marx tinha uma aguda consciência do caráter contingente do pensamento político e social. Em consequência disso, quase 2/3 do manifesto são dedicados à explicação das relações políticas e sociais entre proletários e comunistas, e à crítica a outras teorias do socialismo. Parte 3, Literatura Socialista e Comunista. A especificidade das influências políticas e culturais para a Revolução Socialista é manifesta não apenas na prática de Marx e Engels, construção da Primeira Internacional, mas também na maioria das suas principais obras. O método de Marx. No manifesto, é primeiro delinear os processos socioeconômicos básicos subjacentes às estruturas emergentes do desenvolvimento capitalista e à estrutura social resultante. A base material fundamental para a conclusão de Marx e Engels de que o socialismo era uma possibilidade histórica estava enraizada nas mudanças implícitas no desenvolvimento do capitalismo, crescente socialização da produção e crescente transformação do trabalho em trabalho assalariado. Assim, para os autores, o socialismo derivaria das tendências imanentes ao capitalismo, da crescente interdependência e da cooperação entre os produtores. A contradição social básica estava localizada em duas tendências opostas: a apropriação privada do lucro e o crescente caráter social da produção e da distribuição. Como a produção se torna mais socializada, mais dependente da cooperação do trabalho qualificado e não qualificado, o capitalista se torna cada vez menos importante para a produção. O papel de apropriação da riqueza tornou-se estritamente parasitário. Esta base materialista da concepção de socialismo de Marx e Engels baseava-se nos processos reais de desenvolvimento do capitalismo, o que era o fundamento para a crítica deles aos socialistas utópicos e aos éticos, que simplesmente sobrepunham suas próprias ideias e valores à sociedade, independentemente das condições reais. Hoje, o socialismo utópico está de volta. Os objetivos e valores socialistas são associados a qualquer movimento social setorial, feminista, ecológico, étnico e etc., que incorpore poucos, se algum, dos atributos sociais que poderiam levá-los a uma sociedade coletivista e democrática. O pretenso debate sobre determinismos versus voluntarismos, com relação a Marx e Engels, é uma falsa questão. Eles são ambas as coisas. Em resumo, o socialismo, como eles o entendem, é construído sobre a transformação real engendrada no interior da sociedade pelo capitalismo, a criação de uma propriedade menos proletária, a socialização da produção, a apropriação privada da mais-valia, etc. Eles são deterministas. Sem essas condições econômicas e sociais básicas, o socialismo, como eles o entendem, a autoemancipação do trabalhador, não seria possível. Consequentemente, a emergência das classes sociais e das condições para a luta pelo socialismo estão enraizadas nas relações particulares da produção capitalista. Esse determinismo das condições é necessário, mas não suficiente para a revolução socialista. Marx e Engels entendiam que condições materiais similares podem produzir reações subjetivas divergentes. Eles sabiam que os processos econômicos apenas possibilitam as condições que contêm a promessa de liberdade e abundância. O processo de formação de classe cria uma instância identificável de transformação e as condições para a emergência da organização e da consciência de classe. Eles entendiam que as transformações das condições econômicas e a organização das classes para a revolução socialista dependiam da educação e da prática política. Este é o conteúdo do Manifesto Comunista, e do começo ao fim. Em última análise, os autores entendiam que sem uma crítica teórica e analítica do capitalismo e das alternativas ideológicas errôneas, não haveria revolução socialista. O manifesto associa a análise histórica e teórica, econômica, social e ideológica, com intervenção, discussões de alianças políticas, princípios programáticos e relações entre partidos e classes. Afinal, os elementos subjetivos, voluntarísticos e políticos do manifesto pesam fortemente porque Marx e Engels escrevem num momento de ameaçadora convulsão revolucionária, 1848, e as condições ditam a natureza da composição e o equilíbrio da obra. O manifesto vai da teoria abstrata do desenvolvimento social ao mais concreto movimento da economia capitalista.
a especificidade das relações sociais capitalistas e da formação de classe. Aos princípios políticos e ideológicos e, finalmente, às alianças políticas e ideológicas conjunturais. O elo implícito que vincula essa linha de raciocínio é a perspectiva da análise de classe, a unidade fundamental da análise e o ponto de partida para a elaboração da alternativa revolucionária estão baseados na exploração de classe, na luta de classes e na emancipação de classe. É a partir da análise desse sistema social geral de relações de classe que Marx e Engels introduzem a análise da opressão da mulher, das crianças e de outros grupos sociais. A relevância do manifesto. A análise de classe resistiu muito melhor do que os socialistas revisionistas, Bernstein e Kautsky, e do que os teóricos reformistas do pós-guerra. Enquanto Marx e Engels analisavam as inflexibilidades do capitalismo, tendência ao aprofundamento da polarização e da desigualdade, os revisionistas e reformistas enfatizavam a flexibilidade e a adaptabilidade. Enquanto os primeiros destacavam a centralidade da luta de classes e a importância do espectro do comunismo na moldagem das políticas do capitalismo, os reformadores ressaltavam as transformações internas do capitalismo, a evolução rumo à maturidade, a culminação do que foi o estado de bem-estar. A retrospectiva histórica da perspectiva do ano 2000 é fácil perceber que o estado de bem-estar não foi um estágio avançado do capitalismo, mas uma condição temporária moldada pela luta de classes e pelo espectro do comunismo. Do ano 2000, em retrospectiva, é fácil ver que o capitalismo de bem-estar seria revertido e as reformas abolidas com o fim do espectro do comunismo, aquelas condições de trabalho e da vida social começariam a ser revertidas às do século XIX. A análise da luta de classes como a base do avanço social e o declínio da mesma como a condição da regressão social e do retorno do capitalismo selvagem está demonstrada. A lógica interna de desigualdade, pobreza, exploração desenfreada e dominação unilateral que Marx faz da análise histórica do capitalismo atingiu o ápice nos anos 90. O manifesto descreve claramente uma história que não é linear, cujo progresso não é inevitável e cujas alternativas históricas e regressões são possíveis. O manifesto enfatiza que as forças produtivas são condicionadas pelas relações sociais, que as condições materiais de existência e as relações sociais, consciência, são interrelacionadas e interdependentes reciprocamente. No manifesto, em oposição aos socialistas pequeno-burgueses, tanto os do tempo dele como os do nosso, Marx percebeu que reformas eram possíveis sob o capitalismo, mas que elas eram temporárias, reversíveis e condicionadas pelas relações de classe. Ele percebeu que as reformas não eram cumulativas, que a democracia não estava em contradição com o capitalismo, mas era uma cobertura adequada para a dominação burguesa quando não estivessem em questão as relações de propriedade. A democracia era uma questão de classe embutida numa matriz mais ampla de instituições estatais e de propriedade, tanto quanto a democracia foi capaz de sustentar a dominação de classe e de não alterar o caráter de classe das instituições estatais, judiciários, forças armadas, Banco Central, etc. Ela foi compatível com o desenvolvimento capitalista. Para Marx, reformas duradouras e democracia substantiva só eram possíveis quando os trabalhadores controlassem o Estado. O manifesto capta o método de extrapolar as polaridades, de justapor alternativas, de identificar formas complexas e combinadas de exploração. Isto tem profunda importância para a análise do capitalismo contemporâneo. Hoje, como na época de Marx e Engels, a fábrica moderna, as sweatshops e a produção doméstica estão subsumidas na dominação do capital. O surgimento de empresas de grande porte que controlam o comércio varejista, restaurantes, escritórios de advocacia e planos de saúde simplificou as relações de classe, criando uma sociedade de burgueses e trabalhadores assalariados. A internacionalização do capitalismo, referida pela ideologia capitalista da globalização, minou as indústrias locais e criou uma nova divisão social do trabalho e um mercado mundial nos termos da análise contida no manifesto. A concentração da tomada de decisões nos quadros executivos do Estado, Banco Central e Presidência, etc., e a redução dos cidadãos e representantes a comentadores passivos e especuladores impotentes é central na análise da política burguesa de Marx. A redução de todas as relações ao nexo monetário das relações de alto interesse atingiu um nível sem precedentes.
particularmente nos Estados Unidos. As grandes corporações abandonam as cidades para se localizarem em lugares de investimento mais baratos. Os pensionistas são abandonados enquanto executivos se evadem com os fundos de financiamento. Hospitais rejeitam doentes quando os pagamentos não são garantidos. Crianças que não são produtivas são excluídas dos pagamentos assistenciais, etc. As fontes de renda são progressivamente condicionadas, temporárias e a cada dia mais restritas. Empregos múltiplos, horas extras, férias menores e menos lazer refletem a combinação contemporânea de formas intensivas e extensivas de exploração. No passado, apenas os momentos de agitação revolucionária ou de ruptura social geral fizeram o capital recorrer a concessões temporárias. Hoje, a burguesia conta com o véu de uma retórica pós-capitalista para se referir às formas primitivas de exploração. O retorno dos contratantes de trabalho, similar aos enganchadores do século XIX, das plantações de borracha no Brasil e de cana-de-açúcar no Peru, os contratos de trabalho de peões para a construção na China, no começo do século XX, que ocorre também nas subcontratações e nos empregos temporários em empresas do mundo todo. As estruturas profundas que Marx e Engels descobriram explicam essa aparente natureza circular ou cíclica do capitalismo. Com o recuo da organização da consciência de classe e o desaparecimento do espectro do comunismo, o capital voltou à sua maneira normal de maximizar a exploração e o lucro. Assim, os dois métodos de exploração do capital se combinam e regressam a formas primitivas de exploração extensiva, retorno ao trabalho doméstico, contratantes de trabalho, jornadas prolongadas, etc. E a introdução do sistema de informação de alta velocidade. A burguesia, escreveu Marx, não pode existir sem revolucionar constantemente os meios de produção e assim as relações de produção, mas é possível combinar formas evolucionárias com produção atrasada e tecnologicamente primitiva. Na descrição da globalização do capitalismo, Marx capta o lado dialético, o movimento internacional do capital, a necessidade de expandir constantemente o mercado para os seus produtos, leva a burguesia a se espalhar por todo o globo. Ela deve se instalar em toda parte, estabelecer conexão com todo lugar. A burguesia deu, por intermédio da exploração do mercado mundial, um caráter cosmopolita à produção e ao consumo em todos os países. Ela desenhou, sob a planta industrial, o território nacional em que se estabeleceu. Toda a antiga indústria nacional foi ou está sendo diariamente destruída. No lugar da antiga reclusão local e nacional e da autossuficiência, temos o intercâmbio em todas as direções e a interdependência geral das nações. A burguesia, por meio do rápido aperfeiçoamento de todos os instrumentos de produção e dos meios de comunicação enormemente facilitados, transformou até mesmo a nação mais bárbara em civilizada. Em uma palavra, a burguesia cria o mundo à sua imagem. Nada poderia então ser mais estranho ao Manifesto Comunista do que a crença em que o crescimento da indústria levaria ao colapso das fronteiras nacionais e ao fluxo sem barreiras do capital da lei-mar. As políticas protecionistas dos Estados Unidos, da Alemanha e do Japão deviam demonstrar o contrário logo após o manifesto ter sido publicado. Além disso, o fluxo de capital não resultou simplesmente do progresso técnico rápido, aperfeiçoamento dos meios de produção e dos meios de comunicação, mas da invasão dos países pelas forças armadas do capital de exportação. Marx e Engels têm uma ideia particular de interdependência, segundo a qual uma região exporta escravos e matéria-prima com pouco valor agregado e outros países e regiões acumulam capital. A descrição que eles fazem dos países imperialistas como civilizados e dos países coloniais explorados como bárbaros está baseada em uma grosseira simplificação da natureza do capital. Os movimentos do capital, a expansão e a tecnologia são separados da dimensão política, das relações sociais e do momento histórico. A ironia é que a concepção de globalização capitalista de Marx e Engels está mais afinada com a ideologia contemporânea de livre mercado do que com algum entendimento histórico materialista. A sequência da expansão capitalista, segundo Marx, a destruição dos laços tradicionais e a integração global foi o processo de criação de uma classe trabalhadora unificada, consciente dos seus interesses de classe e com vínculos além das fronteiras nacionais. A esta cadeia de raciocínio falta uma compreensão clara sobre a importância dos laços sociais e tradicionais precedentes ao capitalismo, que, por sua vez, cria os laços para confrontar o capitalismo e sustentar a consciência de classe.
Quando Marx descreve o burguês tanto como uma redução das relações humanas ao nexo monetário, quanto como um prelúdio ao desenvolvimento da consciência de classe, ele está descrevendo essencialmente as condições da classe trabalhadora dos Estados Unidos, provavelmente a menos interessada e apta a identificar a fonte de exploração e travar a luta contrária. O descarte das crenças mais antigas que Marx e Engels infelizmente chamaram de sentimentalismo filisteu inclui o sentido de comunidade e não necessariamente a crença no sobrenatural. Assim, a afirmação de que a insegurança e a agitação perpétuas que Marx e Engels associavam à revolução dos meios de produção pelo capital não compele necessariamente o homem a enfrentar com sentido sóbrio suas reais condições de vida e o tipo de relações que mantém com elas. A ruptura profunda entre a análise de Marx e Engels da expansão capitalista e os efeitos políticos e sociais dela é de vital importância para o momento atual. Os processos econômicos que eles discutem estão apresentando efeitos opostos. Reação aguda, atomização do trabalho, estímulo à guerra étnica e corrosão de vastas faixas de produção econômica de toda a América Latina, da África, da ex-União Russa Socialista Soviética e de outros países. Os insidiosos efeitos da distinção entre civilização capitalista e barbárie são mais visíveis na Rússia de Yeltsin, onde a destruição da economia planejada e a pilhagem dos recursos naturais pelo Ocidente foram originalmente descritas como um ingresso no capitalismo civilizado ocidental. Assim, a centralidade da tradição, da cultura e da comunidade na definição da formação da consciência de classe é muito anterior à celebração ampla e à crítica de Marx e Engels do potencial revolucionário do desenvolvimento das forças de produção. Igualmente, o desenvolvimento da força de trabalho na selvageria do terceiro mundo, sob a égide da internacionalização do capital, não tem levado a maior consciência de classe ou a comportamento civilizado. Ao contrário, tem quebrado os laços de classes existentes e criado mais diferenças e servidão. A observação das zonas de livre comércio põe em questão aquela noção de Marx e Engels. A globalização burguesa não criou um mundo à imagem da burguesia, como os autores argumentaram. Hoje, esta é a piedade sentimental, estampada nos boletins de relações públicas do Banco Mundial, trombeteando a modernização do terceiro mundo. A falta de um sentido de consciência de classe diretamente relacionado aos produtores e não derivado do processo capitalista de produção é decisiva para explicar as dificuldades que muitos marxistas têm para criar uma alternativa ao capitalismo. Ao contrário do que era para Marx e Engels, hoje os capitalistas não arregimentam os homens que manejarão as armas, que desferirão o golpe mortal no capitalismo. Eles criam milhões de trabalhadores temporários, instáveis, amedrontados, amarrados ao nexo monetário. Para tornar-se um marxista no sentido de perceber os objetivos do manifesto, deve-se transcender as falsas afirmações de Marx e Engels sobre o papel revolucionário da burguesia. Para se dirigir à ação da classe trabalhadora, a concepção deles de transformação dos trabalhadores em classe revolucionária deve ser submetida ao mais severo exame crítico. Se estava correta a afirmação geral dos autores de que a consciência dos homens muda com a mudança das condições materiais de existência, nas relações e na vida social, as mudanças tecidas pelo capitalismo têm minado em todos os aspectos a construção de uma consciência revolucionária. Isto não ocorre porque as condições de vida e de trabalho tenham melhorado. Ao contrário, elas têm se deteriorado severamente. A noção de que a burguesia revoluciona a produção por meio da competição e, junto com isso, força os trabalhadores a confrontar suas condições e, consequentemente, os reúne, é falsa em todos os pontos. A mudança mais importante é a difícil revolução da produção, isto é, a transformação das relações políticas e sociais por todo o mundo para eliminar a possibilidade do reconhecimento material dos proletários. Para falar da importância do manifesto hoje, deve-se ir da brilhante análise econômica às conclusões pela construção de uma nova teoria da ação revolucionária. A relevância do marxismo. Hoje, o marxismo é a mais útil perspectiva para a compreensão das principais mudanças estruturais em curso na economia mundial capitalista. Apesar disso, os teóricos marxistas devem chegar a um acordo sobre as mudanças nas estruturas de classe, nas tecnologias e nas relações da sociedade civil.
estado que tem ocorrido no último quarto de século. De outro modo, seu quadro conceitual tornar-se-á irrelevante para analisar o mundo contemporâneo e apresentar uma alternativa convincente. Os principais processos estruturais contemporâneos são melhor compreendidos no interior de um quadro de referência marxista. Uma revisão dos processos em relação aos conceitos básicos ilustrará a relevância do marxismo. Primeiro, a concentração e centralização de capital no interior de países e regiões. As fusões e as aquisições que acompanham o crescimento das empresas globais são uma indicação desta lei do capitalismo, assinalada na análise marxista. Durante os anos 80 e 90, ocorreu uma onda sem precedentes dessas operações. Quase todas as grandes corporações se engajaram nelas. Segundo, a intensificação e a extensão da exploração que acompanham a expansão e a competição capitalistas. O declínio da renda, jornada de trabalho prolongadas e eliminação de benefícios como assistência à saúde, pensão, férias e outros, acompanhada da extensão das horas de trabalho e do crescimento da produtividade, atestam a relevância da análise marxista. De fato, a exploração capitalista do salário e de outras formas de ganho sob a globalização tem se elevado a níveis inéditos em todo o mundo. Nos Estados Unidos, o salário semanal sofreu queda de mais de 10% entre 1973 e 1996. O trabalhador médio nos Estados Unidos, em 1987, trabalhou 163 horas a mais que em 1969. O desempenho econômico do Japão mostra uma enorme lacuna entre o crescimento da produtividade e os salários reais estagnados. Enquanto a produtividade do trabalho manufatureiro mais que dobrou, 117% entre 1975 e 1984, o índice dos salários reais cresceu apenas 5,9%. No mesmo período, os trabalhadores industriais do Japão trabalharam em média 11% a 13% mais horas que os trabalhadores da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos, e 31% mais que os da Alemanha. Na análise de Marx da relação entre a expansão capitalista e a deterioração dos padrões de vida da classe trabalhadora é particularmente relevante. Quanto mais o capital cresce, mais a divisão do trabalho aumenta. Quanto mais a divisão do trabalho aumenta, mais a competição entre os trabalhadores aumenta e mais os salários se contraem. Terceiro, crescimento das desigualdades de classe e polarização social. Na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina e na Ásia, as políticas de livre mercado têm quebrado a segurança social e contribuído para a concentração de riqueza e para o crescimento de um subproletariado. A riqueza mudou dramaticamente nos últimos 20 anos do principal setor da sociedade para os escalões superiores das corporações e das finanças mundiais. No Ocidente, a globalização está dividindo rapidamente a sociedade em duas classes sociais brutalmente diferenciadas, à moda similar de tendência geral no terceiro mundo e nas sociedades pós-comunistas. Posto de modo simples, os ricos estão ficando mais ricos e os pobres mais pobres. Em 1992, um quinto das famílias americanas, as mais ricas, recebiam 51,3% da renda, enquanto as mais pobres, também um quinto, ficavam com apenas 6,5%. Entretanto, há uma desigualdade ainda maior na riqueza comparada com a renda. Os padrões de concentração de riqueza nos Estados Unidos revelam que os 10% mais ricos possuem acima de 87% de toda a riqueza. Este fenômeno da desigualdade está piorando rapidamente em nível global. No Chile, por exemplo, uma das pretensas histórias de milagres econômicos, na linha da expedição do FMI e do Banco Mundial, os 10% mais ricos da população, em 1990, aumentaram sua participação na renda nacional para 40%, em relação aos 36% de 1970. Quarto, crescimento da competição intercapitalista. A guerra comercial e a formação de blocos rivais pelos principais competidores capitalistas, além do ressurgimento de rivalidades interimperialistas, minam as noções neoclássicas de relações de mercado harmoniosas. Quinto, a tendência do capitalismo para crises e estagnação. O declínio dos produtos, a falta de inovações capazes de estimular a reconversão e o crescimento, o aumento das dívidas e dos déficits fiscais, a elevação da produtividade e o estreitamento da base de consumidores provocam as crises do capitalismo. Os principais países europeus, tais como a França, a Bélgica e a Alemanha, estão confrontados com taxas de desemprego de 2 dígitos. Na Espanha é de mais de 20%, e muitas das nações pós-comunistas do leste europeu
ostentam taxas de 30%. Nos Estados Unidos, o subemprego, o trabalhador pobre, os desempregados somam 37% das forças de trabalho. O ritmo intenso da destruição de postos de trabalho na área da globalização está interrelacionado à lógica interna do sistema capitalista. Superacumulação e falha na utilização plena da capacidade produtiva. E as recentes tendências do capitalismo tardio, a desindustrialização, a ascendência do capital financeiro e especulativo, capital flutuante e a desproletarização da força de trabalho excedente. A longa onda de inovação tecnológica e os desenvolvimentos econômicos sustentados, gerados durante a era dourada do capitalismo do pós-guerra, evoluiu normalmente até uns 20 anos atrás. Desde então, a estagnação e as crises econômicas e sociais se estabeleceram, o que os administradores do capitalismo têm tentado resolver por meio do impulso militar da economia, um processo que, a longo prazo, apenas aprofundou as crises do capitalismo e gerou enormes déficits fiscais. O capital agora se reproduz por intermédio de investimentos na economia de papel, bolsa de mercadorias, mercados internacionais de capital e todo tipo de transações financeiras e outras não produtivas. O mercado mundial de câmbio tem crescido brutalmente no movimento total desde o começo dos anos 70. Há registros de que, em 1973, 3 bilhões ao dia eram convertidos em moedas europeias. No final dos anos 70, o movimento total diário em todo o mundo era estimado em 100 bilhões. Uma década depois, atingiu 650 bilhões. Sexto, o imperialismo é uma característica dominante na definição das relações entre os estados capitalistas avançados e os menos desenvolvidos. A subordinação da Europa Oriental e da ex-União Russa Socialista Soviética ao capital da Europa Ocidental e dos Estados Unidos se evidencia na pilhagem daquelas economias e na crescente penetração e subordinação do mercado chinês ao do Japão, Hong Kong e Taiwan. São testemunhas do fato de que a expansão global, imperialismo, é a força dirigente da nossa época. A acumulação global de capital cria relações de dependência e submete todas as economias nacionais dos países menos desenvolvidos, penetrados pelos interesses do capital estrangeiro, pela lógica do mercado mundial e pelas considerações geoestratégicas das potências imperialistas. Sétimo, a luta de classes como força motriz da história. Os principais termos em praticamente todos os discursos políticos hoje são competitividade e flexibilidade no trabalho. Expressões que descrevem mudanças no atacado, na relação capital-trabalho. Por 2 décadas, a classe capitalista e seu estado representativo se engajaram numa virulenta guerra de classes, convertendo trabalhadores permanentes em temporários, mudando as regras do trabalho e, mais importante, tomando sob seu controle absoluto as condições de trabalho. O mínimo de reação pelo trabalho e pelos sindicatos a esta luta de classes, ao seu caráter unilateral, não obscurece a essência do processo, a luta de uma classe, a dominante, para impor seu poder e suas prerrogativas a uma outra e estabelecer unilateralmente os termos da produção e da reprodução. Oitavo, o caráter de classe do Estado. O principal papel da política de Estado tem sido o de facilitar o principal processo econômico compreendido pela classe capitalista dominante, a reestruturação do trabalho tem sido promovida pelas políticas de Estado que enfraqueceram ou que enfraquecem os sindicatos de trabalhadores. O movimento do capital tem sido subsidiado pela política fiscal do Estado, concentração de capital pela desregulamentação, transferência dos prejuízos privados por intermédio da intervenção estatal através do Tesouro Público, as principais mudanças na renda baseada no poder do Estado para intervir em favor do capital reduziram a função de legitimação a uma atividade menor. O Estado não é uma entidade autônoma que medeia as relações entre as classes. Ele é, como sempre foi, um instrumento de dominação de classe e, por isso, suas principais decisões podem ser melhor compreendidas no âmbito de referência do seu caráter de classe. Em resumo, as direções das mudanças, as dinâmicas das relações Estado-classe, o processo de expansão internacional, a estrutura do mercado e as formas organizacionais emergentes dos principais fatores socioeconômicos podem ser melhor compreendidos sob a lente da concepção marxista de Estado. Na livre competição de ideias, os principais conceitos marxistas têm demonstrado poder teórico e analítico superior em contraposição ao paradigma liberal neoclássico. O abrangente poder de explicação do marxismo clássico precisa ser modificado e adaptado ao mundo contemporâneo, além de chegar a um acordo sobre as grandes mudanças que têm ocorrido.
tanto no interior das suas categorias históricas quanto fora delas. Mudanças históricas mundiais, o desafio ao marxismo. Grandes mudanças têm ocorrido nas últimas 2 décadas na estruturação ou na estrutura de classe, no processo de trabalho, na aplicação da tecnologia, na estrutura, na organização do capital, na ideologia e na organização das classes, nas famílias, na organização das cidades e na organização do poder na economia política global. Primeiro, nos países capitalistas avançados e nas principais regiões da Europa, do Leste, a América Latina, ex-União Russa Socialista Soviética e África, o salário estável dos trabalhadores e os investidores de capital em larga escala são uma minoria em retração. Existem variações significativas na força de trabalho pós-industrial. Nos países capitalistas avançados, há um número crescente de trabalhadores por contratos temporários de baixos salários e profissionais da área dos serviços. Os meios de produção e ou de distribuição, high-tech, são administrados por trabalhadores mal remunerados do setor de serviços e mantidos e dirigidos por um pequeno extrato de trabalhadores e executivos permanentes com altos salários. No terceiro mundo, o crescimento dos profissionais autônomos e trabalhadores mal remunerados do setor de serviços funciona como distribuidor de mercadorias baratas e estes operários se apresentam disponíveis como trabalho produtivo barato e rotativo. A proletarização do trabalho tem avançado a um grau que cria o seu oposto, uma desproletarização da força de trabalho excedente. O desenvolvimento combinado e a inter-relação entre capital intensivo, high-tech, e o trabalho intensivo nas sweatshops gerou uma cadeia global de produção e estratégias alternativas de investimento para o capital. A globalização da produção tem sido acompanhada por um investimento seletivo de capital, para dentro e para baixo, explorando o movimento de substituição e ou migração do trabalho nos limites das fronteiras nacionais. A concentração e centralização de capital em escala global e o desenvolvimento de novas tecnologias são acompanhados pelos ressurgimentos de modos de produção pré-capitalistas baseados na exploração extensiva do trabalho. Terceiro, o fortalecimento do Estado-nação como um instrumento para a expansão internacional do capital tem sido acompanhado pela erosão da economia nacional que sustenta as atividades internacionais do capital e do Estado. A diversificação de recursos privados e estatais para o mercado global tem levado à crise fiscal do Estado e ao corte maciço em salários e em gastos sociais, como a competição global aumenta, as sociedades nacionais se deterioram. Quarto, o declínio do salário pago ao trabalhador masculino tem levado a uma entrada maciça do trabalho feminino no mercado para conter a tendência à miséria. Quinto, a expansão da produção de alimento, roupas e material eletrônico em áreas do terceiro mundo de baixa remuneração e a importação pelos países capitalistas avançados permite fornecer esses itens aos consumidores a preços baixos, compensando assim o declínio dos salários. O que recebem os menores salários no Ocidente ainda têm acesso ao consumo, apesar da queda na renda por causa dos bens de consumo importados a preços baixos e ao crédito fácil. Entretanto, as horas extras e os baixos custos de importação estão substituindo os trabalhadores mal remunerados e limitando o acesso deles a bens e serviços. O segundo estágio do declínio dos salários, baixo custo de consumo para baixos salários e declínio da fase de consumismo, é parte da transição da primeira fase do capitalismo de livre mercado, durante os anos 80 para a segunda fase dos anos 90. Sexto, nos Estados Unidos, as mudanças nos processos de trabalho não têm apenas rebaixado a renda e as condições de trabalho dos trabalhadores assalariados, mas têm também afetado significativamente os salários profissionais dos empregados e dos técnicos. O declínio da classe média é evidenciado pela erosão do emprego estável e bem remunerado, dos benefícios da assistência à saúde e à pensão e pela emergência de contrato de trabalho temporário entre os profissionais executivos e outros. A proletarização da classe média, entretanto, não tem sido acompanhada por qualquer reconhecimento subjetivo das causas e das condições comuns. Há uma ausência de qualquer sentido de solidariedade de classe. As experiências de classes passadas pesam fortemente na consciência. As políticas de ressentimentos
de classes são muito mais fortes do que a identificação com os trabalhadores assalariados na mesma posição de classe. Sétimo, a extinção do comunismo soviético e a transformação da democracia social em veículo do neoliberalismo têm corroído o ponto de referência tradicional para a classe trabalhadora. Além disso, a ausência de um modelo comunista de bem-estar encoraja os estados capitalistas a eliminar programas de bem-estar no Ocidente. O surgimento de portas-vozes ex-comunistas e ex-social-democratas tem acrescentado autoridade ao argumento de que não há alternativas ao capitalismo de livre mercado. As mudanças dramáticas, o descrédito das sociais-democracias anteriores e das ideologias comunistas exigem um novo discurso ideológico. Oitavo, os movimentos internacionais de capital têm drenado as receitas do Estado-nação e diminuído os rendimentos, gerando assim uma crise fiscal. O aumento do déficit fiscal, que por sua vez se torna um pretexto para a redução ou diminuição dos ganhos sociais. A superabundância de força de trabalho, high-tech e a economia desindustrializada se tornam um incentivo à diminuição de investimentos em educação, saúde e habitação. A exploração da economia doméstica se torna uma condição necessária para a sustentação dos impérios. Nono, a reorganização dos processos produtivos tem transformado enormemente as relações entre capital e trabalho. O capital está eliminando múltiplas camadas de gerência e de administração entre os altos executivos e os trabalhadores da produção a baixos custos. Os gerentes remanescentes e os engenheiros são, crescentemente, parte da força de trabalho na produção. As diferenças de renda, poder e prerrogativas permanecem, mas as hierarquias da produção têm sido transformadas e os gerentes imediatos estão mais integrados ao local do trabalho. Décimo, as novas tecnologias e os sistemas de informação têm transformado as relações de trabalho. O processo de trabalho e a distribuição de renda no interior do quadro e dos parâmetros definidos pelas formas dominantes do capital corporativo, e estendem e ampliam o escopo e aumentam a velocidade dos movimentos especulativos de larga escala do capital financeiro pelo mundo. Não existem como forças autônomas que definem uma nova high-tech ou uma nova sociedade da informação. Sistemas de informação high-tech, no contexto da ascendência das finanças, de propriedades e segurança do capital, fornecem mais brechas para a acelerada desindustrialização do trabalho. O aumento dos investimentos dos banqueiros e a baixa remuneração dos trabalhadores do setor de serviços. 11º. A entrada maciça das mulheres na força de trabalho, no momento em que os ganhos estão declinando, os serviços sociais estão eliminados e a mobilidade geográfica se torna obrigatória para o emprego, elevam-se os conflitos nas famílias e redefinem-se os conteúdos da agenda político-social da classe trabalhadora. A feminização da força de trabalho significa que a velha divisão familiar do trabalho não funciona mais. Ambos os parceiros sofrem as mesmas tensões emocionais. No trabalho, falta a ambos apoio emocional em casa. As desigualdades e a tensão no local de trabalho podem resultar em maior solidariedade e igualdade no espaço doméstico ou em rupturas mais frequentes e violentas, dependendo de a agressividade estar voltada para o exterior ou para o interior do espaço doméstico. 12º. As indústrias de produtos exclusivos, high-tech, particularmente aquelas dependentes do setor militar, são extremamente vulneráveis às crises severas. Aquelas cujas tecnologias são projetadas para produzir itens muito especializados estão sujeitas a exigências políticas dos compradores e à obsolescência dos seus produtos. A não adaptabilidade dos itens high-tech a novos produtos comercializáveis pode levar ao encerramento de firmas inteiras e à inadequabilidade da tecnologia elaborada. O exemplo de uma empresa industrial completamente automatizada e robotizada que produzia milhões de dólares em sonares para o setor militar é um caso típico. Quando o orçamento militar foi reduzido com o fim da Guerra Fria, a demanda por sonar acabou, as fábricas foram fechadas e a força de trabalho altamente qualificada se tornou abundante. A mobilidade para baixo da força de trabalho do setor high-tech, na aeronáutica e nas indústrias militares referidas, definem em parte a nova realidade da classe. Conclusão.
O manifesto fornece um quadro básico para a compreensão das dinâmicas estruturais subjacentes ao capitalismo. A veiculação do processo objetivo da formação de classe é a centralidade da subjetividade política está localizada nos movimentos políticos organizados. O significado político do manifesto encontra-se na brilhante análise da estrutura e do impacto do capitalismo sobre os trabalhadores assalariados. Daí a contínua relevância da categoria classe como uma unidade básica de análise, da luta de classes como processo transformador fundamental e do socialismo como uma alternativa lógica e coerente ao capitalismo. O manifesto não é um documento acabado. As lacunas são transparentes. O imperialismo, como uma fase superior do capitalismo, polarizou o mundo tanto ao sul quanto ao interior dos países capitalistas avançados. A discussão do manifesto sobre a consciência de classe é extremamente dependente das consequências econômicas do capitalismo, mais do que de uma matriz social independente que gere ou negue as realidades de classe. Hoje, quando a esquerda quebra a cabeça tentando inventar utopias ou imputar intenções revolucionárias aos setores reformistas, ecologistas, etc., um retorno às contradições básicas do capitalismo que o manifesto delineia é essencial para fornecer uma base material para uma sociedade alternativa, coletivista e democrática. O manifesto é muito preciso no delineamento da incoerência das alternativas democráticas radicais, muito em moda, promovidas hoje pelos pós-marxistas, no lugar de conceitos políticos vagos flutuando sobre a crescente concentração da propriedade e da riqueza. O manifesto apresenta a crescente socialização do trabalho, oferece uma crítica ao capitalismo em todas as suas variantes e um sistema alternativo, o comunismo. Resta conferir se o autor intelectual pode ser incorporado e sua visão política superada. James Petras, The Communist Manifest. Is it relevant today? Nova York, Mímel, 1997, traduzido por Jair Pinheiro para a revista Lutas Sociais, número 3, São Paulo, Xamã, novembro de 1997. Sobre os autores. Oswaldo Codiola, professor de História Contemporânea da Universidade de São Paulo, doutor em História pela Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris e autor, entre outros, do livro Marx e Engels na História, São Paulo, Humanitas, 1996. Antônio Labriola, 1842 a 1904. Socialista e professor de filosofia na Universidade de Roma, foi um dos maiores divulgadores do materialismo histórico nos países latinos. Escreveu um ensaio aqui traduzido em 1895 para as comemorações dos 50 anos do Manifesto Comunista. Jean Jaurès, 1859 a 1914. Político pacifista francês, fundador do Partido Socialista, desempenhou um importante papel no caso Dreyfus. O ensaio aqui transcrito foi publicado em partes no jornal Petit République em 1901 e reunido em um único volume nos Cahiers de la Quinzaine, Paris, 1901. Leon Trotsky, 1879 a 1940. Revolucionário russo, colaborador de Lenin em 1917, foi o teórico da Revolução Permanente. Exilado por Stalin em 1929, fundou a Quarta Internacional em 1938 e morreu assassinado em Coyoacán, México, em agosto de 1940. O texto publicado nesta coletânea, também conhecido como A Atualidade do Manifesto Comunista, foi escrito em outubro de 1937. Harold Joseph Lasky, 1893 a 1950. Cientista político inglês, ideólogo do Partido Trabalhista Britânico, é autor de vários livros sobre a crise das democracias e o liberalismo europeu. Escreveu o ensaio aqui reproduzido a pedido do Comitê Executivo Nacional do Partido Trabalhista, em novembro de 1947, para as comemorações do centenário do Manifesto. Lucien Martin, membro do extinto grupo luxemburguista Spartacus, muito ativo na França entre os anos de 1940 e 1950. Seu ensaio, C'est un après le Manifeste, foi escrito para uma edição sobre o centenário do Manifesto da revista mensal Spartacus em fevereiro de 1948. James Petras, professor do Departamento de Sociologia da State University of New York, Binghamton, Nova York, é autor de vários livros, entre eles Ensaios contra a Ordem, São Paulo, escrita em 1995, o texto The Communist Manifest, Is It Relevant Today?,
foi escrito em 1997. Na sequência do livro está a cronologia resumida de Marx e Engels, que já foi lida no primeiro livro de O Capital.